Bom dia, gente. Então, a gente vai começar agora. Se tiver ruim, o som vocês dizem, porque como eu falo para dentro, então eu penso que está saindo para fora, mas não, está para dentro. Saindo para fora é triste. Mas, olha só, na realidade, não é nem palestra, né? Mas esse conhecimento que a gente vai, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende, né? Eu quero começar com uma história de como foi a minha história com o cangaço. Eu nasci em Serra Talhada, né? E lá em casa são dois de Serra Talhada, porque meu pai trabalhava no Denox e era responsável pelas barragens, né? Pelos açudes. E para o Serra Talhada eu nasci. E daí aquela conversa, sempre que a gente tinha um parentesco com o Lampião, e eu queria saber mais, e ninguém se falava nisso em casa, porque todo mundo tinha medo. Sei que até de sobrenome meu pai trocou, até hoje, né, eu acho que é uma história clara, porque eu tenho que ir atrás ainda dessa história, porque lá em casa ainda é fechado o assunto. É tanto que ninguém nunca me segue, porque não acredita em mim. Não, eu falar de cangaceiro, eu tenho preconceito dentro de casa, né? Então é difícil. Então, como eu cheguei a Cariri Cangaço? Na realidade, eu tinha saído da faculdade, fazia alguns anos, né? Eu terminei pedagogia, psicopedagogia, geografia, bacharelado de licenciatura, e eu queria fazer um mestrado e um doutorado. Eu disse, eu vou fazer e vou atrás da história do cangaço. Nunca gostei da história do Lampião. E comecei a pesquisar Cabeleira, Lucas da Feira, aí bati com a história do Jesuíno. E gostei, assim, foi de cara, gostei. Também meu sogro é de Patu, da cidade de Patu, nasceu Jesuíno. E ele só falava mal dele, né? Porque ele pequeno viu quando Antônio Silvino empurrou a avó dele. E aí eu disse, é aqui que eu vou. Tanto eu vou desconstruir isso da cabeça dele, como vou fazer o trabalho que eu quero. Então comecei a pesquisar Jesuíno. E aí tive conhecimento com a SBEC através do Dr. Epitácio. O Dr. Epitácio disse, olha, o presidente da SBEC é Kidelmi, que mora em Mossoró. E a gente vai lá, para você conhecer. Aí ele falou com o Kidelmi. Quando eu cheguei, não conhecia, né, eu conhecia mais João de Souza, que nunca me disse nada de cangaço. A gente, adolescente, a gente já se conhecia. Mas sabia que ele era escritor e tudo, mas não foi para o João de Souza. Muita gente pensa que foi para o João de Souza, mas não foi. E aí, quando eu cheguei em Mossoró, que entrei na casa de Kidelmi, que ele abriu a biblioteca dele, eu quase caí de costa, né? Porque é um escritório agoniado de livros. Aí eu disse, é aqui mesmo que eu me acho. Aí ele me levou para a estante de Jesuíno, que era muito pouco, né? Não tem bibliografia de Jesuíno assim. Só os clássicos de José Gregório, né, Marcelo, que a gente estava falando agora. Raimundo Nonato. E aí ele foi me apresentando, me deu os livros, eu disse, olha, eu trabalho o dia todo, você vai ficar aí dona dessa biblioteca. Você pode aproveitar. Aí ele me levou para conhecer a advogada, a neta do advogado de Jesuíno Brilhante. Olha que honra, né? Naquele tempo era chamado Rábula. E ele disse, você vai conhecer a neta do Rábula de Jesuíno Brilhante. Me levou na casa de Dona Lúcia Escócia. E fui conhecer os museus, as coisas, tudo que tinha oportunidade de conhecer, e conhecer através de Kidelmi. Gente, eu me mudou debaixo do braço e disse, você vai ter o apoio da SBEC e a SBEC vai lançar como primeiro trabalho científico sobre Jesuíno Brilhante, porque não existe, realmente não existia até 2010, o primeiro é o meu, né? Pela Universidade Federal da Paraíba. E aí ele, quem primeiro cheirou o sovaco desse cara fui eu, viu? Porque ele me botou debaixo do braço, só me soltou quando eu apresentei a dissertação lá na universidade. E a gente foi no Paulo Gastão, né, com o Epitácio, e a gente foi para Caicó, fui apresentar o projeto em Patu, São José do Brejo do Cruz, né, que a prefeita esperou a gente com uma banda de música, né, e para entrar tem um cercado, São José do Brejo do Cruz tem um cercado para entrar na cidade.
festa, né? Recebeu a gente muito bem. A cidade que eu já vi mais moça no mundo foi a cidade de São José do Rio do Cruz. E olha que chique. Vai chegar na cidade a pesquisadora de Jasmine Brilhante. Vamos todos receber. A praça estava cheia. Vi gente para receber a gente. As moças, a gente foi almoçar e a prefeita abandonando a gente. Né? A prefeita, a secretária da prefeita, tudo abandonando a gente por conta das moças. Né? Então, assim, nesse livro eu conto realmente as viagens, 3 viagens que a gente fez, que tem história bonita da gente, né? São os bastidores. Então eu começo com os bastidores da pesquisa. E aí eu fui fazer 8 meses, né? Eu dei 11 viagens ao campo, né? Cidade do Patu, São José do Rio do Cruz, Catolé do Rocha, Conceição da Misericórdia, do Desterro, uma cidade onde teve uma festa e o Lucas ia levar os cursos nessa cidade. Conceição tem outro nome, né? Depois. Aí eu sei que a gente andou muito, né? Eu, com a SBEG, Paulo Gachão na frente, que deu mim, então assim, eu devo que não pare. Né? É tanto que, desde esse tempo que eu apresentei a dissertação, não vi mais que deu mim. Não vi de jeito nenhum. E aí, o ano passado, o Sérgio disse assim, recebi um convite para ir na casa do Kidalmi. Eu disse, Mossoró, ela fez, não, eu estava morando em Nova Floresta. Aí eu disse, oxi, faz muitos anos que eu não vejo Kidalmi, eu vou. Eu não assim, eu disse, eu vou. Né? Aí ela disse, então vou avisar ele. Não precisa avisar não, mas eu vou. Você liga a nele, liga a ele, que se quiser dizer, bem, mas se tu quiser, eu vou. E eu fui. Né? Me meti com eles e eu fui muito bem recebida. E o choque que eu levei. Na casa dele, uma casa grande, atrás tem um galpão igual a esse, que eu chamo de kitnet dele. E nesse kitnet, no meio tem um birô e muito livro, ao redor, a parede todinha é livro. Por isso que eu digo kitnet, não é biblioteca, é um kitnet de livro. Tudo na parede é livro, discografia, Luiz Gonzaga, história em quadrinhos, tudo esse homem dele. Né? Então eu pensei que ele ia diminuir e não, aumentou. Aí tem uma rede, tem banheiro. Eu acho que a mulher só leva a comida para eu sair de lá. Mas realmente. A briga é para ele entrar em casa, para ver em casa. Pois é. Mas realmente assim, eu fiquei encantada que, à medida que ele foi não envelhecendo, mas amadurecendo mais, foi aumentando, né? A leitura, aumentando a pesquisa. Né? Depois fomos para o sítio dele. E olha, uma maravilha, a gente fica, o convidador convidando para a gente fazer um carinho de cangaço em Nova Floresta. Para o almoço ser lá no sítio dele. Tem até Wi-Fi, é um sino que bate o Wi-Fi. Então assim, essa foi como eu entrei na SBEC, né? Do jeito que eu entrei na SBEC, aí ele foi me apresentou ao carinho de cangaço. E aí veio essa obra que não me deixou mais em paz, né? Então, com 8 meses de estudo da pesquisa, eu fui apresentar a qualificação. E foi na qualificação que eu fui reprovada. Né? Uma banca, assim, de 6 estudiosos, pessoas de fora, e um da Paraíba, Antônio Barroso, eu vi o nome dele bem na frente dele. Antônio Barroso foi ele que me reprovou. Ele bateu a tecla e disse, a academia não tem interesse em uma história de cangaceiro. A gente aqui, porque ele queria que eu tivesse feito, depois que a gente entendeu, ele queria que a gente tivesse feito na área de história. Eu não sou historiadora, eu sou geógrafa, pedagoga, psicopedagoga, menos historiadora. Mas eu não vejo estanque, né? Eu vejo as disciplinas todas interdisciplinar. Então eu tive que mostrar a ele que eu estava fazendo um trabalho interdisciplinar, mas a história, a geografia não. Né? Todas as ciências interdisciplinares para poder. E aí eu saí derrotada, né? Fui desqualificada, ele mandou refazer meu projeto. Eu já estava com assim, inscrição na Espanha para poder fazer o doutorado. Terminava o mestrado e eu entrava logo no doutorado. E foi tudo abaixo. Aí a minha orientadora saiu chorando. Ele só faltou dizer, pega seu bacamarte, bota embaixo do braço e vai embora. Aí eu saí chorando e aí liguei para meu filho. Júlio, eu fui reprovada. Ele disse, oxe, menino, como? Eu disse, eu fui reprovada. Aí a orientadora foi atrás de mim e disse,
começar. Eu já tinha viajado 6 vezes ao sertão para poder fazer a pesquisa, né? Aí eu disse, ela fez, olha, você não ia para a Espanha rever o doutorado? Vá fazer, tudo que tiver que fazer lá, você faça, que você vai fazer mestrado e doutorado. Aí eu fui, a gente conversou, fui para a Espanha, em Barcelona, resolvi tudo, que eu iria fazer o doutorado depois de 2 anos. E aí a gente começou do zero praticamente. Voltou a fazer toda a pesquisa, mas com outro tema. Não a história de Cangaceiro, mas a história dos lugares de memória, que é assim, o mais científico que existe dentro das histórias trágicas, né? Que é tornar esses lugares de memória, para que a história não varra, para que a história não leve, não esqueça. Né? Então aí eu comecei, né? E foi por aí. E quando eu fui apresentar a dissertação final, o cara que me reprovou, né, foi o primeiro a dizer assim, você está apta a entrar no doutorado com esse aí como projeto. E eu agradeci dele e fui para a Espanha para fazer o doutorado. Mas aí eu voltei, acho que uns 6 meses, 8 meses, eu voltei porque tive problema de câncer na família, minha filha, e eu tive que voltar. Aí não comecei, não deixei para lá, né? Não voltei para fazer o doutorado. Mas eu comecei da pesquisa da dissertação em si, eu transformei no livro paradidático, que é esse aqui. Então esse livro paradidático eu tirei toda a linguagem acadêmica, passei por uma linguagem acessível ao aluno, e aí o livro paradidático pegou escolas de 6º ano ao 3º ano. Então em Mossoró a prefeitura adotou, em Patu a prefeitura adotou, em João Pessoa a prefeitura e colégios particulares adotaram o paradidático jesuíno, porque a prefeita achou, em São José do Rio do Cruz e Patu, que os alunos deveriam saber a história deles, né? A história do conterrâneo deles. Então achou por bem que eles começassem a aprender isso, né? Então agora, cientificamente, eu terminei esse, né, que é realmente o que são lugares de memória, a necessidade de lugares de memória, que é o que a gente vai ver aqui agora, certo? Então agradeço a banca, né, excelente que veio aí me dar um apoio, ao meu amigo, confidente e grande irmão, né, todos vocês. Então aqui, ó, a gente vê o Caricangaço, a importância. Caricangaço, um novo texto para a valorização da história nordestina. A rede intelectual que compõe o Caricangaço tem como uma de suas preocupações institucionalizar a memória do Nordeste, buscando pesquisar a memória dos lugares, estudando esses locais como lugares de memória, colaborando para favorecer o processo de construção de identidade, pertencimento e valorização de sua localidade, abrindo portas para o desenvolvimento. E a gente tem que tirar o chapéu e dizer, o Caricangaço veio na hora certa para esse tema, né? Porque eu estava dizendo a Marcelo, Patu, hoje a cidade de Patu é uma cidade antes da apresentação do meu projeto e depois da apresentação do meu projeto. A cidade de Patu não tinha nenhum porto dizendo que ali era a cidade do Cangaceiro Jesus. Hoje tem. Então, na época que a gente apresentou lá, a ideia do prefeito era fazer um complexo turístico do Cangaço Jesus Brilhante. Então ele tem todo um laboratório, né? Só falta o quê? O interesse político realmente. Mas como saiu um entre outro, aí fica difícil de dar continuidade, né? Mas muita coisa. Lá hoje tem os restaurantes com o nome do Jesuíno, o cardápio todo do Cangaço, os locais que botam gelo, cerveja, são pinicos, que aí o pinico tem pinico do Jesuíno. Então, quer dizer, tem tudo, né, hoje para se fazer um turismo de Cangaço. Né? Então, essa luta a gente está com o João lá em Paulo Afonso para fazer um complexo turístico de Maria Bonita. Né? Então, a gente vive dessa luta assim, e graças a Deus a gente tem esse apoio que é o Caricangaço. Né?
ou sítios de consciência. É um termo utilizado no campo dos direitos humanos que se refere aos diferentes suportes de celebração e cultuação das memórias de vítimas submetidas a graves de violência e ou supressão de direitos. Então não é todo monumento, não é qualquer monumento que se pode dizer, vamos transformar em lugares de memórias. Ele tem que ter um ritual, ele tem que ter os pilares básicos, que a gente vai ver daqui a pouco, para poder dizer que aquele local é um lugar de memória. Então, tudo isso, a gente que estuda os lugares de memória, a gente cientificamente, a gente pode dizer que aquele ali é um lugar de memória. Certo? Então, aí ele diz, Pierre Nora, que é o francês, que é o grande conhecedor da científica, né, lugares de memória, ele diz, é necessário seguir sempre vestígios e traços, pois é a maneira de se opor ao efeito devastador e desintegrador da rapidez contemporânea conhecida como aceleração da história. Então, à medida que a história é acelerada, a tendência é desaparecer. Né? A verdade é essa, se a gente não fizer isso, se a gente não se preocupar com isso, desaparece, porque a memória não é espontânea. Né? Então, a gente não tem essa memória definitiva. Quando a gente diz assim, a história não é história oral, mas a gente, pesquisador, a gente tem que ter a maior preocupação e a necessidade de ir atrás da história verídica. Por mais que diga assim, esse aqui era parente disso aqui, mas a gente tem que ir atrás mesmo, né, da veracidade para poder ter certeza, porque a gente pode construir, depois do nascer, a gente se desconstrói também. Né? Então ele desconstrói aqui e depois reconstrói. Então a história oral é a partir daí. Hoje nos Estados Unidos, os índios estão atrás dos territórios deles e o que está vindo, o que estão ganhando é através da história oral. Né? Mostrando que aqueles índios de hoje, o avô disse que aquela terra era assim, assado. Então hoje a história oral é o que está resolvendo o processo nos Estados Unidos, desde que seja de grande veracidade. Né? Essa é a preocupação nossa, de pesquisar a verdade. E aí a gente tem a casa onde ele nasceu, né? E aqui é a cadeia onde ele ficou, né? Onde ele ficou preso. E aí onde ele nasceu, a Fazenda Colônia. Hoje ele pertence a Carnaíba, que na realidade, muitas fotos foi Juliane que me deu, e é uma controvérsia, né, Juliane? Exatamente. Esse município, que antes era só um caseiro, diga aí. Mas se vocês fizeram uma parte, veja só, na realidade, em Caseira nunca teve partes aí dentro, né? Porque, veja só, o maior município nessa época era Flores, né? Todo mundo sabe isso. Flores do Pajeú. Flores é o município mãe. Todo Pajeú descende de Flores. Né? Então, que descendeu de Cabrobó, né? Flores era Cabrobó, em 1810, criado a comarca e a vila de Flores, né? E inicialmente, tudo aquilo ali, hoje as 22 cidades, hoje tudo era Flores. A primeira vila desmembrada de Flores foi, de fato, em Caseira. Isso. A segunda vila, Floresta. Certo. E a terceira, Floresta. E a terceira, Floresta. Serra Talhada nasce da influência do conservadorismo e do Coronel Manuel Pereira. E Floresta nasceu antes do liberalismo de Nogueira Braga. Mas vamos lá no que interessa. Essa região aí, ela realmente, de fato, passou a pertencer a Engazeira. Certo? Entendeu? Aí depois veio de Engazeira, aí veio Afogados, na Engazeira. Carnaíba é muito mais nova. Carnaíba, Guaraci. Mas só um pouco. Mas Carnaíba pertencia a Flores. Então, a colônia, a Fazenda Colônia, constituída, era Flores. Então, a gente não pode dizer que é de Caseira. Pertenceu, né? Mas quando ela foi construída, quando ela foi erguida, era Flores. Isso aí não existe dúvida. Deixa eu ver. Olha, se ela não for mais velha que é Flores. Se não for mais velha que é Flores. Deixa eu só explicar aqui. Flores foi desmembrado em 3 distritos. Flores, a sede, Caseira, que é todo o Alto Pajeú, e Serra Talhada, que é Vila Bela antigamente,
era tudo baixo do Pajeú. Então, tudo que era do Riacho do Chinelo, da barragem do Chinelo, que a gente fala, em Flores, para cima, pertencia a Igazeira. Dessa localidade aí, Igazeira, a sede fica bem próxima da Serra da Colônia. É São José de Incazeira, que pertencia a Afogados, Carnaíba, Iguaraci, Itapetinhos, todas essas cidades do norte. Carnaíba foi dividido em duas, tanto que até hoje o pessoal chama Carnaíba Velha. Carnaíba Velha, tal como o Juliano fala, pertencia a Flores, que é do outro lado do Rio Pajeú. Só que a cidade de Carnaíba, a sede hoje, a nova, Carnaíba Nova, se podemos dizer assim, pertenceu a Igazeira. Está esclarecido, né? Esclarecido aí que... Carnaíba Velha era Flores, sempre foi Flores, até hoje ainda é Flores. Que passa o Rio Pajeú, Carnaíba Velha pertence a Flores. Pois é, eu preparando essas lâminas e eu não sabia, aí telefonava para Juliane já botou extras para falar comigo, e aí eu dou essa enrolação de desatorar. E foi tudo esclarecido. Então aí a gente tem Centro de Estudos sobre Justiça de Transição. Então, na realidade, esse aí é, como a gente diz assim, é a cereja do bolo. Juridicamente, para poder transformar em lugares de memória. Né? O Centro de Estudo sobre a Justiça de Transição, é tanto que essa parte, era para estar aqui o menino de Nazarezinho Severo, que estava Cordeiro, na abertura ele estava dizendo, a minha Cordeiro, que deu um grande avanço, né, na desapropriação de Nazarezinho. Então, todo o material eu mandei para ele, para poder fazer a burocracia, para fazer a desapropriação, o tombamento da casa de Pereira, né, de Zé Pereira. E aí ele disse que está bem encaminhado, e esse documento, a Justiça de Transição, é um embasamento para isso, né, para se fazer. Por quê? Esse estudo ele começa a aparecer aqui no Brasil na década de 80 para 90. Né? Então ele diz o quê? O novo projeto do Centro de Estudos, primeiro me ensinou uma do Davi e eu aqui apanhando. O novo projeto ele diz Centro de Estudos sobre Justiça e Transição. Hoje, o direito à memória e à verdade, um dos pilares da Justiça e Transição, está diretamente relacionado ao acesso à divulgação de informações sobre práticas de graves violações de direitos humanos. Então, com isso aqui, né, a gente já tem um embasamento do protocolo para se fazer uma desapropriação. Entrando, qualquer advogado entrando nessa justiça, é um embasamento para a burocracia, para desapropriar ou tombar, né, fazer um tombamento. Constitui também elemento-chave na consolidação da democracia, incorporando a consciência dos fatos, a memória nacional coletiva do cangaço, para que o passado não se repita. Né? Então, é uma brecha na lei para a gente conseguir o que a gente quer, se não é o caso aqui dos movimentos de Antônio Silvino, mas o caso de Nazarezinho veio a partir daí. Né? Então, foi um documento muito bom que eu enviei para eles lá, para eles fazerem toda a burocracia para João Pessoa conseguir, com o governador, a reunião que a gente vai ter, né, e conseguir a desapropriação do casarão lá, que está abandonado, a família não quer, a família aceita, uma só está fazendo confusão, que eu quase apanho dela lá, não foi? Você apresentou a mulher, mas estava colada em mim, que a gente foi lá para tomar o que é dela, e aí, uma palavra que ela disse, o artista ele pegou, e aí mudou toda a história da mulher, disse, você é a primeira que vai para frente, não sei, olha, ele deu um baile e dobrou ela direito. Terminou ela aceitando que tombamento não é tombamento, ninguém ia tomar, não é nada dela, realmente a gente quer fazer o tombamento. E ela estava na abertura aqui. Foi. Toda bonita de terno, com a braça no peito dela, apertei ela. Foi. E aí, lugar de memória na perspectiva do escritor Pierre Noir, quando eu digo assim, ó, existem pilares que a gente tem que se prender,
que é essencial para poder entender o que são lugares de memória. Então, aí, primeiramente, lugares de memória não tem que ser aliança. Tem que ser materiais onde a memória social se encora e pode ser aprendida pelos sentidos. Né? Funcional, porque tem ou adquire a função de alicerçar memórias coletivas. E simbólico, onde essa memória coletiva, vale dizer, essa identidade se expressa e se revela. São, portanto, lugares carregados de uma vontade de memória. Essa simbologia aí é a gente aqui. Então, se a gente não faz isso perpetuar, os nossos filhos, netos, não vai ter história, não vai ter o quê? Né? Levar, se a gente não passar para eles, não passar para o aluno. Né? Então, na realidade, os lugares de memória de Antônio Silvino, ele tem essas três funções: material, funcional e simbólica. Né? Então, o que a gente sabe, ele tem, no caso, o túmulo, que eu vou dizer a vocês que não é um túmulo depois, e a casa onde ele morreu, aqui em Campina Grande, certo? São os dois locais que, analiticamente, ele vai passar a ser em novembro, que a gente tem para consagrar os lugares de memória. Hoje eu estou dizendo a vocês a teoria e por quê, né? Eles passam a ser lugares de memória, porque em novembro a gente vem para fazer a consagração. E outra, Luma, me Tem todo o permita... ritual. Não precisa de microfone, não. Inclusive, em novembro, teremos Campina Grande como sede principal do Cariri Cangaço. Mas, na verdade, estarão ao nosso lado entre 6 e 7 municípios da Borborema. Então, também nessa rota, que eu vou fazer com antecedência com o Lume e com o Julierme, nós vamos identificar, a partir do referencial teórico e científico, outros elementos que podem consagrar. No Ingá, por exemplo, a Serra do Surrão é algo absolutamente espetacular no sentido de memória. Então, esse trabalho científico que Luma capitaneia no Cariri Cangaço, nós previamente vamos fazê-lo antes de novembro. Luma, desculpe. Vale tudo aí, tem muita coisa. Então, aqui a cadeia onde ficou preso, o Antônio Silvino, e aqui tem, só se constitui um lugar de memória a partir do momento em que escapa do esquecimento e a comunidade reinveste com seus afetos e suas emoções, referenciando-se assim a uma história coletiva. Então, essa história coletiva que a gente está fazendo, né, é o que vai perpetuar, é o que dá sentido ao chamado lugar de memória. Então, nesses locais, vai ter a nossa memória também, vai ser a nossa história coletivamente, que ali se cristaliza, né? Na realidade se cristaliza, certo? Então, estou mostrando assim, os possíveis lugares de memória, mas na realidade a gente só analisou, né? Cientificamente esses dois. E aí, como eu disse, o túmulo de Antônio Silvino. Essa parte aqui foi o primeiro, né? Que está no cemitério. Mas aí há uma controvérsia também, né? Porque, na realidade, ele não está aí. Como ele não está aí enterrado, o nome não é túmulo, o nome é cenotáfio, certo? Então, cenotáfio é quando a pessoa se enterra ali e é retirado. Ou então ele morreu naquele local, né? E, com a força a gente viu a cruz do cangaceiro, que por engano foi morto ali, mas ele não está enterrado ali, é o cenotáfio. Então, existem grandes cenotáfios no mundo como todo, maior, que eu cheguei a visitar, cheguei a fazer uma pesquisa, que foi o Hebron em Jerusalém, em Israel, que não tem ninguém enterrado. E, ao mesmo tempo, tem, né, que tem essa memória, foi muita gente morta ali pelo Holocausto. Né? Na Alemanha também. E Severo, um dos mais bonitos cenotáfios, não sei se você sabe, mas fica no Ceará. No município de Pacoti, no maciço de Maturité. Que aí o prefeito de Maturité, foi o prefeito parece 4 vezes, ele viajou e a esposa, os dois eram muito religiosos, e ele viajou e a esposa fazia catequese com as crianças, e levava as crianças do orfanato
para a capela lá perto. E era uma estrada longa e levava essas crianças. E ela se sentiu mal, sofreu no coração, teve um AVC ou um ataque embaixo de uma árvore nos braços das crianças. E aí depois o marido fez um cenotafo para ela. Então ali ela morreu hoje no castelo. É uma coisa muito bonita no castelo. É lindo. É, no castelo. Lembra que a gente passa ali na rodovia, Cito já, por favor. né? A gente sobe, está no nosso lado direito. Não. Espetacular aquilo ali. É o cenotafo mais conhecido do Nordeste, porque é um castelo realmente. Castelo. E na Áustria, né, eu conheci o de Mozart, também, ninguém sabe onde o Mozart está enterrado, né? Mas ele, ali tem o cenotafo dele, entre os músicos, né, os demais músicos, Schubert, Sim. na ala dos músicos ele está ali, mas ele não morreu ali nem está ali. Né? Então pode ser feito o cenotafo assim. Então no caso de Antônio Silvino, é o cenotafo, ele não está ali. A dúvida se ele está no cemitério ou não, né? Depois o Guilherme pode dizer, mas hoje a gente vai fazer essa visitação porque é um lugar que a gente pode dizer que é um lugar de memória. Ele pode ser consagrado como lugar de memória. Né? Então toda essa coletividade vai estar presente no dia. Padre Agostinho tem que consagrar, né? Fazer como a gente fez na Fazenda do Torneio. Né? Então tem todo um ritual para poder se passar a ser cientificamente um lugar de memória. Ele é um cenotafo, certo, Guilherme? Ele não é um túmulo, ele não é uma lápide porque é de mármore, mas ele não é um lugar de memória. Ele vai ser consagrado, vai passar assim, entendeu? Então a dúvida é se ele, onde ele está naquele cemitério, só não é esse local, né? O professor se dá uma parte, na realidade, como grande memorialista de Cristina Pimentel, né? Ele disse que Antônio Silvino foi enterrado no chão, né? Certo? E a gente tem que dar a César o que é de César, né? O nosso companheiro João Dantas faz parte do Cariri Cangaço, né? Ele conheceu, né, o governo que enterrou Antônio Silvino. Então, aí já é mais um dado. Então, esse governo antigo, o cemitério do Carmo, o cemitério do Monte Santo, levou ele para esse local. Né? Então, ele foi enterrado ali. Claro, é evidente que os restos mortais não estão mais aí. Não é verdade? Não estão mais aí. Né? E a gente tem quase certeza onde está. Mas isso aí, para a gente ter essa certeza aqui. Também outra coisa que tem que provar, se está ou não nesse local, né? Para dizer, porque aí tem que fazer o DNA, né? Fazer todos os testes científicos para dizer se os ossos deles que estão ali ou não, né? Então aí é outra. Nesse caso aí seria o cenotafo. O cenotafo. Hoje ele é um cenotafo. Aí não tem. Seria depois de consagrar. Tem um processo e um ritual para transformá-lo em um cenotafo real, ou seja, tem protocolos para ser construído. Sim. Porque tem uma lápide, tem um lugar aqui que tem dúvida se está ou não, aí para poder transformar, por exemplo, vou dar uma citar, Maranguape e Chico Anísio não foi enterrado, foi jogado as cinzas dele. Como é que a gente transforma a Serra de Maranguape como um cenotafo? Não tem ponto de referência, mas ele foi jogado lá as cinzas. Mas pode ser. Então a Serra foi uma referência histórica de que ele a cinza dele foi jogada lá. Estabelece um marco Vamos lá também, consubstanciado. como também lá em Piranhas, aquela barraca lá, ter alguma coisa que seja o cenotafo do Antônio Mauri. Vamos pensar nisso que deu Vamos pensar nisso, Luiz Ferraz. Fazer o cenotafo lá no Angico, no Ecoparque. Bem lembrado, viu? Vou anotar isso. Bem lembrado, bem lembrado. Contigo depois, porque existe um processo todo, desculpa de sair do tema cangaço, falar do Chico Anísio, porque a questão da memória, tudo que você está dizendo aí tem acontecido uma discussão sobre Chico Anísio lá em Maranguape. Ele está se perdendo e é o maior nome da comunicação, com todo respeito, da história do Brasil. Ele foi tudo que você imaginasse e estão jogando fora essa história do Brasil, não é Maranguape. Maranguape é porque, na verdade, essa história que ele nasceu lá, perdão de tirar um segundo, não tem nada a ver. Ele foi um homem do Rio de Janeiro, da TV Globo e do Brasil. Né? O patrimônio que ele deu ao brasileiro, com o sorriso, com a graça e com os personagens, tem
um valor muito grande. Assim como a gente vê aqui todos os personagens que revitalizam o nome e que, aí eu acho muito interessante quando você começa, disse que eu falava pouco, falei muito, quando você começa, as pessoas da minha família têm preconceito de eu falar do cangaço, e o Cariri Cangaço está criando desmistificando e reconstruindo esse conceito de uma forma muito sutil e gradativa e cada vez mais preenchendo. Fico muito surpreso, fico feliz em ver tanta gente aqui, te juro. Eu me formei há 27 anos aqui, para juntar 10 pessoas numa sala com um papo desse, era difícil. Obrigado. Eu volto no começo, eu disse assim, não é todo local que pode ser transformado em lugar de memória, né? Não é todo, vamos dizer, porque na realidade o lugar de memória não é geralmente não, é certeza, que é aquela coisa, movimento trágico que aconteceu, entendeu? Então, se a gente pode voltar aí um pouco e ver, né, que tem no raiz, todas essas histórias trágicas, esse movimento trágico, é o que a gente trabalha para desconstruir, né? Então a gente desconstrói para poder reconstruir. Porque se a gente levar em consideração, um médico ele pega o corpo, né? Se é uma bala, se é alguma coisa que ele vai operar, ele desconstrói o corpo, vai botando tudo de lado, né? Para depois ele reconstruir. Mas vai ficando do mesmo jeito, né, a história. Aí, quando a gente fala em monumentos, existem monumentos que a gente pode reconstruir, existem monumentos que não, como o Coliseu em Roma, né? O Coliseu, se você ver, ele não é perfeito como estava, é só a metade. Eu ia até botar a minha foto aí e mostrando lá nessa aula lá, eu disse, não, aí é demais, vamos dizer que eu estou me mostrando. Aí eu botei, mas na realidade existe essa diferença. Né? Que a gente não pode reconstruir, não pode mexer no que está. Então, lá em Roma eles não deixaram, entendeu? Então passou por um processo para poder dizer, não, vamos deixar como está, e é lugar de memória, mas não vamos reconstruir. Porque, afinal, se a gente for levar em consideração, não fica reconstruído do mesmo jeito, nunca é do mesmo jeito, né? Então, os lugares de memória têm isso. Entendeu? Cientificamente ele tem todo um protocolo por trás para poder a gente entender, né? Então, nós estamos no desafio diante do Caricangaço, que você não esteve conosco, não nos deu prazer, mas nós já começamos a tabular uma conversa muito interessante com as autoridades de São José de Princesa para a desapropriação do Casarão de Patos e para você foi perfeita. Nós não queremos reconstruir o Casarão de Patos. Nós queremos encontrar uma alternativa, Luiz, para aquela ruína que está lá se mantenha segura. Não vamos construir o Casarão de Patos. Ele vai perder a sua essência. Estão compreendendo o que quer dizer? Por favor, Joaquim. Nessa linha de raciocínio, é um exemplo bem claro disso aí. A ruína da Câmara de Olinda. 1710, o primeiro grito de independência, está lá ainda hoje. Quem chega lá e vai atrás da história, está lá uma parte da ruína da Câmara de Olinda. Lembrou de muita felicidade. É o que tu está falando, Bruno. Exatamente isso. Então, por isso que eu digo, não é todo local. Um documento ele pode ser um lugar de memória, dependendo do documento. Uma aula magna pode ser um lugar de memória, dependendo da aula. Né? Então, tem os pormenores que a gente é muito pesquisa, muito estudo para poder, né? A gente realmente chegar assim. E aí a outra, né, que a gente pode dizer que realmente é um lugar de memória. É uma hipótese agora, mas em novembro realmente ela pode ser um lugar de memória. É a casa que não existe mais, né? Na realidade não existe a casa da prima dele, a casa onde Antônio Silvio faleceu em 1944. Essa foto é de Sérgio Dantas, né? E hoje eu não sei, eu ia perguntar, esqueci. Eu soube, uma vez que eu vi, que eu olhei, era uma agência de automóvel, faz alguns anos. Isso. Mas na realidade, hoje lá funciona o local da casa, certo? Onde era a
estatística do INSS aqui em Campo Grande. Inclusive lá no Congrama, a gente vai passando para mostrar isso. Pronto, aí nesse caso, Juliano, o que é que a gente faz para poder passar a ser um lugar de memória? A gente faz realmente a consagração daquela casa com uma placa, né, que a prefeitura tem que fazer, uma placa dizendo tudo e que ali é um lugar de memória de Antônio Silvino. Então, ali está consagrado, a partir de novembro vai ser consagrada aquela casa que realmente passa a ser um lugar de memória não vai desaparecer mais. Né? A pessoa pode derrubar, mas a placa vai ser reposta. Tantas vezes ela cai como vai ser reposta a placa, porque foi ali, foi o local. Entendeu? Então pode ser transformada, mas passa a ser um lugar de memória. Né? Pena que não existe mais a casa, né? É na rua Rogério de Lisboa. Rogério de Lisboa, exatamente. Monte Santo. Então, resumindo, sintetizando para a gente firmar, né? Memória, realmente. Porque a memória, nossa memória está cristalizada. Né? Então, ali, em Paulo Afonso, por exemplo, quem conheceu a Casa de Maria Bonita, o museu, ali foi derrubada, foi reconstruída, né? Com os esforços de João à frente, alguns vereadores. Luiz Rubens, exatamente. Então eles começaram a reconstruir a casa que realmente caiu. E hoje tem as coisas que eram delas, né? A gente diz assim, outro parênteses aí que a gente pode colocar é lugares de memória no singular e não no plural. Né? Passaria a ser lugares de memórias no plural se tiver realmente um complexo turístico com as memórias dos cangaceiros. Entendeu? Então passaria a ser lugares de memórias no plural. Porque a casa de Maria Bonita, ali tem a sala onde ela ficava, o quarto dela, a cozinha da casa dela, ali tem a memória dela. Né? A gente está falando de Maria Bonita e não da família. Então, a memória dela, por isso que são lugares de memória, no singular. Entendeu? Então, à medida que a gente faz um complexo, por isso que é difícil a gente encontrar lugares de memórias. Porque muita gente pergunta, às vezes, qualquer coisa que eu escrevo, a pessoa, faltou o S de memórias. Né? Mas não é ele. É porque realmente existe uma diferença. Então, parte dessa ideia aí, a causa da memória e não pior do negro se encaixa nessa ideia de catar da comida, é isso? Com certeza. Aí se faz o levantamento da reconstrução dessas casas, ali daria um complexo exemplar do cangaço de Maria Bonita, né? Porque o Lampião é em Serra Talhada. Aí nesse caso é uma restauração completa, né? Exatamente. Tá certo isso. Entendeu? Então, significativamente, essas são as diferenças, né, que a gente pode apresentar aí, porque mais detalhes ia demorar muito, né, ia ficar cansativo. Aqui, eu achei demais esse jornal, porque, olha que interessante, né? Aí todo mundo conhece essa história que ele chega nesse povoado de Jardins, e ele chama o delegado, o Antônio Silvino chama o delegado, e diz assim, manda chamar os comerciantes, porque essa cidade, esse povoado é podre. Ele diz aí, é sujo, tem lixo em toda a rua, as casas não são rebocadas, eu quero esse povoado limpo. O delegado não era lá essas coisas de mandar, né? Aí ele diz aí, o delegado molão, e aí ele chama o povo é contra, né, que não vai limpar, que isso aí é com o prefeito, que não sei o que, não sei o que. Ele diz, eu vou dar 9 meses para deixar essa cidade limpa e rebocar em todas as casas de vocês. Daqui a 9 meses eu volto. Se não tiver do jeito que eu disse, vou dar uma multa de 100 mil pontos de réis, 100 pontos de réis em cada um. Ele voltou com 9 meses, a cidade estava um brinco. Tem as casas rebocadas, e ele diz aqui, só tinha 2 casas que não estavam rebocadas, que era de uma viúva, porque não tinha braços para poder rebocar, e uma mulher que não tinha dinheiro. Aí ela perguntou, senhor, tem algum parente na cidade? Ela disse, tem, comerciante fulano, manda chamar esses comerciantes. Vieram
E aí ele disse, ajude ela a rebocar a casa. Compre o material e reboca a casa. Porque senão vai pagar a multa. E saiu dele aquele diz, mandei chamar e fiz uma arrumação para que a casa fosse rebocada. O prefeito Juvenal mandou agradecer o benefício, até o governador, o doutor Alberto Maranhão, eu sei que gostou muito. Achou muito boa a minha ideia. Então, assim, eu achei, né, que rapaz, que ela mandar no prefeito e ao mesmo tempo mandar limpar um povoado, né, seria muito bom para mim conhecer esse povoado e até a gente transformar no possível um lugar de memórias, né? E até hoje, a rua principal é bem arrumadinha. Pois eu não conheço. E aí ele diz, os lugares de memória nascem vivem, portanto, de sentimento, né? Então, na realidade, se a gente prestar atenção, é muito sentimento, né? Que a gente tem com a nossa casa, onde moram os avós, os filhos, né, os parentes. E aí ele diz, não há memória espontânea, e que é preciso criar arquivo. Se o que se defende não estivesse ameaçado, não se teria necessidade de construir. Literalmente, se não tivesse ameaçado a nossa história, a gente não estaria aqui tentando salvar, né? A verdade é essa. E aí, segundo Pierre Nora, a memória não é espontânea, uma vez que é construída através dos mais variados processos. Por isso é que os donos de memória são necessários. Aí a casa do coiteiro de Antônio Silvino, que Juliano conheceu, né? Exatamente. Fez a visita lá e ele que me emprestou essa foto. Coiteirão, hein, Guilherme? Esse Coiteirão bacana, olha aí, Sobradão. Olha, esse casarão é do Engenho Sapé. O coiteiro que eu falei ontem, Sim. é o Frásio Cavalcante da Rua da Câmara. Esse engenho foi um dos maiores engenhos dessa região do Brega. Hoje em dia você não vê um pé de cana, mas toda a área desse engenho era grande. E o engenho dele ia de tarde, de noite, de manhã, era todo horário. E eu vou dizer uma coisa a vocês, quando eu cheguei aí, que eu entrei na casa, eu disse, meu Deus do céu, aqui foi Distrito Pública da Paraíba, aqui foi conversado, né, assuntos, né? Também, com toda certeza, inclusive eu estou Silvino frequentei essa casa, certo? Inclusive, perto desse sítio aí, desse engenho, houve um combate com o Silvino, né? Porque o Silvino procurava os locais para se esconder, né? Então, houve um combate aí nas proximidades do engenho Sapé e depois do outro engenho, que é o engenho Cabaças, do próprio Eufrásio Cavalcante. Mas essa casa está lá, intacta. Essa outra também, do acervo de Juliano, é a Fazenda Jandaíra. Né? Então, Antônio Silvino invadia para desmoralizar o proprietário, o Monsenhor Alfredo Leal. Tem uma rua em João Pessoa que é Alfredo Leal. Então, o cara, quer dizer, invadir para desmoralizar o dono. Será que era bom, hein? Agora se contenda deles, irmãos, com o Alfredo Leal. Aí para a capela onde ele foi batizado. Né? Então, segundo a tradição, tem que batizar ali nesse tempo. Aí é uma festa de Santo Antônio, no meio, todo mês de junho tem essa festa ainda na capela, né? A capela ainda existe. Também poderá ser, né, um lugar de memórias, bem analisado, né? E a fazenda onde ocorreu a prisão dele, prisão de Antônio Silvino, no dia 27 de novembro, na Lagoa da Laje, município de Frei Miguelinho. Estou certa aí, Juliana? Está certa demais, está correta. A casa onde ele estava ali com a roupa de soldado, né? Ele estava vestido com a casaca do tenente coronel. Tenente coronel, quando ele foi preso. Porque ele só estava fardado, é por isso que ele é mais estrategista, né? Inclusive, eu quero dizer uma coisa a vocês aqui, que essa questão de ornamentação de chapéu, Antônio Silvino já usava, porque ele usava um bottom com duas letras, B e S maiúsculo, que queria dizer Batalhão de Segurança. Ele andava com aquela insígnia de imigrante. Né, João? Também, né, João Costa? Pode sair, viu? Ele era um militar, praticamente ele se sentiu um militar, né? Ele tinha admiração profunda pela Com cidade. toda certeza. E aí a gente finaliza
com ele aí, com a parte do plano dele, e eu finalizo com uma frase de Rosemary Cariri. Ele diz: o cangaço é nosso épico, por excelência, um universo metodológico fundamental para a cultura brasileira. Os japoneses têm os samurais, os americanos têm o cowboy, nós temos os cangaceiros, expressão legítima de rebeldia popular. Muito obrigada. Que essa foto aí, na verdade, é o momento que ele foi preso. E aí, nessa foto, bem aqui foi cortado, mas está o Alferes Teófilo 2, viu? Bem aqui do lado, à esquerda. Na realidade, essa foto aí, né, Luna? Porque a gente, às vezes, essa foto foi passada para todo mundo historicamente como sendo Antônio Silveira, o doido Antônio Silveira. Esse aqui é o jornal que apresenta esta foto original. Vejam que ela está completa aqui embaixo. De um lado está o Teófanes e do outro o Sargento Alvino. Acontece que, a partir de 1970, o Silvino Barbosa, que lançou o livro Antônio Silvino, o livro de ouro, cortou a foto desse jeito. Ele botou como uma estilogravura na capa do livro. E a partir de então, todos começaram a identificar um volante como Antônio Silvino. E na realidade, essa foto é a volante que prendeu Antônio Silvino. De um lado está o Teófanes, do outro está o Sargento Alvino. Mas aí, com aquela história, a memória vai sendo desconstruída. Que loucura! E aí a diferença do Cariri Cangaço. Nós estamos reconstruindo a memória. Obrigado pelas suas palavras no respeito. Professor, Estava lhe devendo. o professor tem uma missão. E aí eu sou missionário nesse ponto, porque eu sou filho, neto de professora, filho de professora e pai de professores. E aí, quando a gente joga aqui nesse meio, a gente sabe que muitas plantas sairão dessas sementes que a gente jogaram aqui, que jogamos desde anteontem até hoje. A gente sabe que muitas sementes germinarão. Mas quando você joga no meio de uma sala de aula de jovens, que nem estava ontem no final aí, a semente que sair é o fruto do nosso trabalho. E é válido quando a gente encontra essas sementes, gera frutos, e colocando mais sementes no mundo do que a gente plantou apenas uma. E aqui está dois sementes. Verdade. Com o depoimento que ela deu aqui, ela é a pioneira, né, nessa questão de levantar esses lugares de memória. Então ela merece todo o elogio, merece todo o apoio da gente, que a gente tem que apoiar ela em todo sentido, né? Cariri Cangaço e todo mundo. É uma personalidade.